Nós fizemos aqui uma série de entrevistas, ouvimos vários líderes religiosos, vários comentaristas a respeito da igreja, e isso, logicamente, acrescenta assim, no nosso conhecimento em geral as possibilidades e a riqueza que tem o ambiente religioso no nosso país. E isso avança agora com a participação do Sheikh Hussein Khalilo. Ele é líder religioso do Centro Islâmico Imam Mahdi de Diálogo no Brasil. Sheikh Hussein, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia a todos. Em nome de Deus, o Clemente Misericordioso. Sobre o assunto que aconteceu, o Papa Francisco, que faleceu alguns dias atrás, realmente podemos falar sobre ele, um líder religioso a uma comunidade que realmente na sua vida mostrou a dignidade. É uma pessoa bem simples, uma pessoa que estava atrás da paz. A convivência dele com as outras religiões estava mostrando que esse homem realmente está buscando uma convivência entre a humanidade, até que podemos falar sobre ele quando foi visitar um grande Ayatollah Sistani, líder religioso da comunidade islâmica no Iraque. Esse encontro dele com Ayatollah Sistani está mostrando que esse homem realmente está procurando para uma convivência, uma ligação entre as religiões, para cada um respeitar a outra, cada um conseguir aproximar as outras. Por isso, nesse nível, quando acontece um encontro entre os líderes religiosos, está mostrando que esse homem realmente está procurando uma convivência. Sheikh Hussein, eu Sim. faço uma pergunta ao senhor, Sheikh Hussein. A comunidade islâmica espera então que o sucessor dele continue com essa política de aproximação e de respeito mútuo às religiões, como o senhor disse agora há pouco? Sim, digamos que o trabalho que o Papa Francisco, durante o seu tempo, quando que tinha essa responsabilidade, sempre ele buscava, digamos que, uma ligação com as outras religiões, seja o islamismo, ou seja as outras religiões. Esses estão marcando que os grandes líderes eles estão tentando aproximar a humanidade cada vez mais perto, cada vez cada um respeita a outra. Isso religiosamente tem um grande significado. Politicamente também esse líder podemos falar que quando começou a acontecer esses conflitos, digamos, no mundo especialmente na região do Oriente Médio, ele começou a se posicionar e defender do direito dos oprimidos, o povo palestino. Existe a palavra palestra dele, que nesse sentido ele não gostava desse conflito, não gostava que um grupo ataca, mata o povo palestino. Esse também está mostrando politicamente, ele se posicionou e ficou ao lado dos oprimidos. Até quando que ele tinha alguns encontros com algumas autoridades políticos dos países ocidentais, começava a criticar e avisar que não deveria acontecer a injustiça contra do povo palestino. Esse também mostrando que o mundo cristão, em cima de todo esse, como os líderes religiosos, como o Papa Francisco, estava atrás de uma paz entre a humanidade. Não queria que o mundo
começa a fazer esses conflitos. Esse também politicamente está mostrando que este homem estava tentando fazer a paz entre a humanidade. Sim, ele como que não tem a força política, digamos, ou parte militar para entrar, digamos, que defender do ser humano, ou que ele poderia, através das palavras, através desses encontros, através de uma crítica que eles estão fazendo, digamos, contra os opressores, está mostrando a posição desse líder religioso que defendeu os direitos dos oprimidos. Sobre a vida bem simples dele, também poderia deixar essa parte, que era um líder religioso, ele poderia ter uma vida luxa, mas ele não correu atrás disso, tinha uma vida bem simples. Até que eu já vi algumas notícias que quando ele faleceu, não levou contigo, não deixou contigo, digamos, uma riqueza, um dinheiro, ou uma casa, ou um carro. Está mostrando que um líder religioso, ele poderia ter, tinha essa capacidade, mas não correu atrás de esses assuntos, viveu como uma pessoa bem simples da comunidade, esse é valioso para cada um de nós também. Isso deveria ser um exemplo para todos nós. Perfeito. Sheik Hussein, muito obrigado por sua Sim. gentileza por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Sheik Hussein Khalilo, que você ouviu, líder religioso do Centro Islâmico Imã Mahdi do Diálogo do Brasil. A comunidade islâmica no Brasil não é muito grande. Eu conheço, por exemplo, aqui em São Paulo, 2 comunidades. A primeira igreja islâmica do Brasil, que foi construída numa avenida aqui de São Paulo, chamada Avenida do Estado, me lembro de ter ido lá pela primeira vez. E temos uma outra aqui no bairro, temos aqui na região da Grande São Paulo, uma mesquita belíssima, em Mogi das Cruzes. Belíssima lá. E, logicamente, como nós somos um país de liberdade religiosa total, tem aqui, portanto, então, também o nosso respeito pela comunidade islâmica, assim como nós temos com outras.